Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brisanet, levando o mundo até você. Super pra você, o supermercado da sua família. É o Mateus chegando junto num só coração. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Nós vamos conversar com a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, chefe da Cefaz aqui no Estado, Fernanda Pacobaíba. Ela vai chegar aqui no nosso ponto de vista para a gente bater um papo sobre finanças. Vamos conversar um pouquinho sobre as finanças do Estado do Ceará. Ela já está aqui conosco. Secretária, seja muito bem-vinda, bom dia, um prazer conversar com a senhora. Tá tudo bem? Tudo bem, Elistênio. Bom dia a todas e a todos. Obrigada aí pela oportunidade de participar do seu programa. A gente aqui agradece, secretária. O tempo muito corrido, imagina a agenda de reuniões da senhora abrir um espaço para conversar conosco. Minha primeira pergunta é, secretária, eu imagino que para garantir políticas públicas fortes e também para garantir o funcionamento da máquina do Estado do Ceará é importante demais um planejamento e a segurança financeira. Eu queria que a senhora pudesse explanar para a gente como é que tem sido o trabalho do Estado do Ceará para garantir essa segurança financeira para essa gestão dessas importantes políticas públicas que são aplicadas hoje aqui no nosso estado, por favor. Pois é, Elistênio, de fato o estado do Ceará, ele pode, qualquer um de nós cearenses pode realmente ficar muito orgulhoso do quanto a sustentabilidade fiscal, o cumprimento de regras, o quanto o Ceará hoje ele é modelo nacional. Às vezes as pessoas não têm essa dimensão e a gente que tem essa conexão com outras unidades da federação, com estados muito respeitados, estados muito mais ricos que o Ceará. Todas as vezes em que a gente fala os números do Ceará, que a gente fala dos indicadores do estado do Ceará, fica todo mundo, gente, no Ceará, como é que vocês conseguem fazer isso? E, de fato, a nossa gestão, a gestão ao longo dos anos do estado do Ceará tem sido uma gestão que primou por esse respeito e por essa sustentabilidade fiscal. Na vida das pessoas, Elistênio, o que é que isso importa? Em que é que isso interessa? Interessa porque nós temos políticas públicas estruturadas que, de fato, precisam de dinheiro para serem bancadas e que impactam a vida das pessoas. Lógico, o maior orgulho que a gente tem no Ceará hoje, sem sombra de dúvida, é da nossa educação. Das 100 melhores escolas de ensino fundamental do Brasil todo, 78 estão no Ceará. Então, veja, isso é fruto de um trabalho sério e é fruto de um investimento pesado, especialmente, aí eu diria, capitaneado pelo ICMS, que é a principal fonte de arrecadação do Estado, que destina 20% da sua arrecadação direto para o Fundeb. Então, não basta você apenas crer na política pública. Muitos estados, eles até percebem que precisam priorizar determinadas políticas, mas muitas vezes não tem dinheiro, né? Não conseguiram efetivar essas políticas ao longo do tempo. E no Ceará a gente consegue. Secretário, eu imagino que esse é um trabalho hercúleo e feito por muitas mãos ao longo, como a senhora bem falou, de um processo que vem sendo construído no estado do Ceará para garantir essa saúde financeira. E aí a senhora falou sobre ICMS, essa é uma pauta nacional, isso tem sido discutido em todo o país e essa semana a governadora inclusive sancionou esse projeto que há essa redução do ICMS aqui no estado e reduzindo o ICMS há também um impacto nas contas do estado. Eu queria saber como é que a secretaria que a senhora administra, como é que vocês estão se planejando para esse impacto nas contas do estado com essa redução do ICMS? Pois é, de fato a discussão ela ganhou um palco nacional, né, Elistênio? A gente viu o quanto muita coisa foi trazida. Um primeiro movimento foi no sentido de indicar que os estados seriam os culpados pela alta dos combustíveis no Brasil. Eu acho que a gente precisou gastar muito tempo para provar para a nossa população que não eram os estados, o ICMS jamais foi o grande vilão dessa história. A gente tem aí um problema com a Petrobras, que é a empresa do planeta Terra que mais tem lucro, né, consideradas as semelhantes aí dos outros países que mexem com petróleo.
E aí nós perguntávamos a todas as autoridades, à imprensa, para que tanto lucro na Petrobras? Porque o que a gente viu ao longo do tempo foi uma série de aumentos no diesel, na gasolina, que acabaram impactando a vida das pessoas. Então, nosso movimento sempre foi no sentido de trazer a Petrobras para a discussão. Isso eu acho que é um interesse legítimo. Por quê? Porque da perspectiva do orçamento, Elistênio, quando você tem um orçamento como o Estado do Ceará, ele é um orçamento que é muito vocacionado a impactar a vida das pessoas. Basicamente, eu falei daqui da educação pública, mas também a saúde pública e a segurança pública, todo mundo sabe que é um clamor da população. A sensação de insegurança ou os níveis de insegurança afetam as nossas vidas. E para que você consiga realizar uma boa segurança pública, é óbvio que você precisa de dinheiro, né? Assim como a saúde, cada dia que passa, a saúde se torna mais cara, existe um processo de envelhecimento na sociedade, muita gente precisando da saúde, muita gente perdeu o emprego ou teve o salário reduzido em alguma medida, antigamente tinha condição de pagar um plano de saúde às vezes mais barato, usar uma rede privada, hoje muita gente precisa usar a rede de saúde, então isso faz com que a nossa rede de saúde ela precise de mais verba para poder bancar. E aí entramos nessa onda do combustível e foram processadas diversas medidas que eu diria que do ponto de vista fiscal elas foram medidas irresponsáveis. Por quê? Porque foram medidas que geraram um impacto muito grande no orçamento que está em andamento e que certamente impacta a vida das pessoas. Jamais o Estado do Ceará se manifestou contra a redução de tributos, tá, Elistênio? É importante a gente dizer aqui. O problema é a forma como isso deve se efetivar. Mas desde o dia 1º de julho, o Estado do Ceará fez uma redução brutal na sua base de cálculo do ICMS. Agora a governadora sancionou uma redução de alíquotas também bem importante. E o Ceará está trazendo a sua contribuição nessa redução do combustível. O Estado do Ceará, essa redução para cada litro de gasolina, por exemplo, é da ordem de quase 90 centavos. Agora, saber se isso vai chegar no preço final, Elistênio, aí tem 1.500, são outros 1.500, né, como a gente diz, e a sociedade precisa estar acompanhando, mas o Estado fez a sua parte. Pois é, secretária, essas são medidas e a gente até mesmo acompanha esse desdobramento que acontece também no cenário nacional e muita conversa e muita coisa que acaba atrapalhando até mesmo no próprio entendimento da população do que realmente está por trás e como isso acontece, como chega e impacta diretamente na vida do brasileiro da ponta, do cearense da ponta. Isso é que ficam grandes questionamentos. Inclusive, aproveitando a oportunidade, programas importantes como o Vale Gás, o Mais Infância, que possuem essa estrutura importante para garantir na ponta dos cearenses essa ajuda financeira necessária, dados esses impactos também da pandemia. E eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre esses recursos para garantir esses programas. Isso continua garantido pelo Estado do Ceará? Vai sofrer algum impacto por conta dessa redução do ICMS nas contas do Estado ou não? Excelente a sua pergunta. Por quê? Às vezes as pessoas não têm dimensão também do ICMS, do quanto ela causa impacto na vida das pessoas e especialmente por meio do FECOP, né, que é uma parcela bem específica do ICMS, o quanto isso impacta a vida das pessoas mais pobres. Nós temos catalogados 49 grandes projetos que em alguma medida são ou foram bancados por esse fundo, que é uma parte de arrecadação do ICMS, e que com a mudança no Congresso Nacional, pelo Congresso Nacional, esses projetos simplesmente deixariam de existir. E aí o Estado do Ceará tomou a iniciativa de preservar, tanto por parte do Poder Executivo, por meio da governadora Isolda, quanto por parte da Assembleia Legislativa, no sentido de preservar. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, que certamente quem está nos ouvindo acompanha esses programas, muitas pessoas são beneficiadas por esses programas e que causam uma diferença na vida dessas pessoas. Dentre eles, o programa Mais Infância, Elistênio, que hoje beneficia em torno de 150 mil famílias no estado do Ceará. São famílias com altos índices de vulnerabilidade, famílias que têm crianças de 0 a 6 anos, né, que recebem um cartãozinho todo mês, R$100,
na conta para melhorar a qualidade da alimentação dessa criança, comprar um lápis, um caderno, alguma coisa que precise ser utilizado na educação, um livro. Então, assim, a gente sabe que é um valor que é relevante para essas famílias. Outro programa que é super importante do estado do Ceará e que se tornou política permanente nesse estado, que é a distribuição do Vale Gás. Então, nós temos aí 200 mil famílias beneficiadas e que tem essa arrecadação vinculada ao ICMS. Outro programa que é super importante, Elistênio, é o programa Ceará Cred, que é o quê? É a senhora que faz a coxinha, que faz o bolo, que vende docinho. Hoje ela tem a possibilidade de pegar um pequeno crédito para estruturar o negócio dela, comprar um fogão, uma geladeira, utensílios, alguma coisa assim. E esse crédito, ele tem uma parcela que é bancada pelo Estado, né? Ele é subsidiado, quer dizer, ela não vai precisar retornar o dinheiro todo, ela parcela em várias vezes, enfim, os juros baixíssimos, praticamente sem juros. Então, assim, isso é bancado com o dinheiro do ICMS também. Esses 3 programas que eu estou dizendo para vocês são programas que, se dependesse do Congresso Nacional, deixariam de existir no estado do Ceará, porque o fundo que bancava esse programa, ele foi extinto com a iniciativa desse projeto de lei, né, inclusive de uma ampla reverberação aqui na sociedade, mas que nós não acreditamos que seja justo mexer nesses programas sociais. E aí a nossa Assembleia Legislativa aprovou uma outra medida para manter esse dinheiro que vai para esses programas, porque são extremamente meritórios, no momento que as pessoas passam fome, passam dificuldades. A gente sabe o quanto a pobreza impacta as nossas crianças, o que é um dado trágico, né? A gente tem um desafio enorme de redução de pobreza e de eliminação da fome. A fome voltou a assolar demais a vida das pessoas, isso é inaceitável, né? Uma inflação altíssima que o governo federal não consegue controlar e hoje dinheiro não dá mais para nada, a pessoa vai numa bodega, vai numa mercearia, o dinheiro não compra mais praticamente nada. Então, foi nessa luta aí que o Poder Executivo Estadual se empenhou junto com a Assembleia Legislativa para manter esses programas. Perfeitamente. Essa garantia do funcionamento desses programas é justamente a garantia de que o mais pobre, aquele que sofre na ponta e que depende desses programas sociais, vai ter pelo menos uma sobrevida nesse momento tão sufocante que a gente está passando da nossa economia brasileira. Mas, secretário, eu queria falar sobre um outro programa que é muito importante, tem ajudado muitas instituições no interior do estado, que é o programa Sua Nota Tem Valor. E eu digo mais, além disso, tem garantido que da ponta do lado de cá, nós, cearenses, aprendamos a cobrar a nossa notinha fiscal quando a gente vai fazer a nossa compra, seja na gasolina, seja no supermercado, seja na loja de roupa, seja lá onde for. Como é que está hoje o programa Sua Nota Tem Valor? Qual o balanço que a senhora pode fazer do positivo, do que deu certo, do que não deu certo e a perspectiva de futuro? Pronto, o programa Sua Nota Tem Valor é um programa muito exitoso no estado do Ceará. Ele ganhou uma nova roupagem aí na época da pandemia, passou a ser um programa totalmente virtual. Então, hoje, para você participar, não precisa fazer quase nada, cara. É basicamente você baixar o aplicativo Sua Nota Tem Valor, né, no seu celular, ou então na própria internet, você bota Sua Nota Tem Valor e tem como você se cadastrar ali. Às vezes a pessoa não tem memória, né, no celular para deixar esse aplicativo, mas dá para fazer o cadastro pela internet também. Bota no Google lá, Sua Nota Tem Valor, que aparece, faz um cadastro rápido, elege uma instituição. E aí na região de Quixeramobim tem várias instituições que já foram premiadas pelo Sua Nota Tem Valor. Instituições que causam impacto na vida dessas pessoas que a gente estava dizendo, né? E para isso, Elistênio, basta o quê? A cada compra você exigir o seu CPF na nota. Gente, fazendo isso, absolutamente só isso, você já vai estar concorrendo no próximo sorteio. E aí tem sorteio, tem pelo menos 15, são 5 prêmios, são 3 prêmios de R$5 mil que a gente tem distribuídos aí na região, que é por região, mais as instituições que recebem também, tem um prêmio maior de R$25 mil, enfim, tem muita coisa boa e todo mês, certamente que Quixeramobim deve ter um bocado de gente que já ganhou esse prêmio aí e que pode dar o testemunho de que cai na conta mesmo, que o prêmio existe, e aí basta, vai na mercearia, vai no supermercado, vai à farmácia
e exige esse CPF. Por quê? Porque ganha o Estado, em termos de arrecadação, e ganha a sociedade também, e ainda ganha a instituição. Porque é um jogo do ganha-ganha, né? O Sua Nota Tem Valor. E é muito exitoso, isso tem ajudado muitas instituições a ter um pouquinho de respiro, né? Por conta dessa partilha, dessa divisão que acontece das pontuações. É um programa bem interessante e confesso que ensina também as pessoas a terem essa noção da importância de solicitar a nota fiscal para que esse imposto também seja recolhido. O Estado também arrecada, porque o Estado arrecadando, ele volta em investimentos, volta, enfim, em diversos outros serviços. Secretária, muito obrigado por ter atendido a nossa equipe, aberto aí um pouquinho do tempo da sua agenda e sempre disponível aqui para a gente conversar. É sempre importante a gente conversar sobre dinheiro, sobre a saúde financeira do Estado, que impacta diretamente na nossa vida. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Elistênio. Parabéns pelo programa aí. Tudo de bom, viu?